Estamos aqui hoje com o Nilmário Miranda, pré-candidato a prefeito de Belo Horizonte. O Nilmário é jornalista, o Nilmário foi secretário da Prefeitura de Belo Horizonte, nos governos petistas, o Nilmário foi ministro, o Nilmário foi deputado federal, o Nilmário é uma das pessoas mais importantes do Brasil na área dos direitos humanos. Ele tem uma longa trajetória na questão dos direitos humanos. Nilmário, bom dia, tudo bem? Bom dia, Vilásio. Parabéns pelo contexto aí. Muito obrigado. Eu acabei ficando sabendo da sua candidatura pelo Fernando Moraes, um nosso amigo que gosta muito de você, falou que vai fazer campanha para você de todo jeito. Falou que se não fosse a pandemia, ele vinha para Belo Horizonte distribuir panfleto para você na porta das igrejas. E por que você virou candidato? Por duas razões, interna e externa. Internamente, várias pessoas de vários grupos do PT, o PT tem muitas correntes políticas, isso é bom. Um partido só é grande se ele absorve uma certa diversidade dentro da unidade. E dentro dessa diversidade, eles acharam que meu nome era o mais adequado para unir a maioria. Tanto que foi 80% que optou pela escolha do meu nome no lugar de decisão. Eu tenho ao longo 40 anos de PT aqui em Minas, já fui candidato a governador e tive um ótimo desempenho em Belo Horizonte, tanto que sou uma pessoa conhecida na cidade, bem lembrada e com pouca rejeição. Também uma vida ilibada, uma vida de dedicação ao público, né? Enfim. E segundo, pelo fator externo, né? Que eu fui ministro de Estado, secretário de Estado, várias vezes deputado federal, dirigi a Fundação Perseu Abramo, talvez a fundação política partidária mais importante do continente. Então, tenho também uma experiência de gestão, experiência de vida política e de gestão. E eu estou percebendo que BH gosta disso, sabe? BH sempre escolheu pessoas preparadas para dirigi-la. Antes do próprio PT, Eduardo Azeredo já foi um bom gestor, com outro projeto. Não era um projeto do PT de participação, de inclusão de todos, mas era um bom gestor. Depois veio aquela série, Patrus, Célio, Pimentel, Pimentel vice do Célio Pimentel. Então, consolidou essa visão. Então, BH é assim, mesmo governos que vieram depois de 2008, quando encerrou o ciclo de administrações do PT, foram também, já trabalharam com a cidade bem organizada, uma cidade que funciona, né? Mesmo que a gente tivesse o mesmo projeto nosso de inclusão de todos, né? Então, BH tem essa tradição também de escolher, é muito exigente. Aqui é difícil alguém ganhar o primeiro turno, porque sempre vai para o segundo turno para escolher melhor, né? Acho que nós estamos na mesma situação agora. Nilmário, agora né, mas e Belo Horizonte, né? Belo Horizonte você lembrou de grandes momentos aí que as administrações petistas tiveram. Eu vou fazer minha ginástica no Minas, eu olho ali para o Complexo da Serra, vejo aquela mudança que foi feita lá graças ao Pimentel. Eu vou, né, caminhar aqui no Parque JK e vejo aquele projeto, aquela mudança que houve ali de construir uma praça para integrar a favela do Acabamundo com a classe média aqui do Sion e do Mangabeira. Eu, né, tive que ir no SUS uma vez, quando eu cortei a mão, ali na UPA, que foi instalada pelo Célio de Castro, ali perto da Santa Casa, eu fiquei surpreso com a qualidade e com o atendimento. Então, foi um período de ouro que, como você falou, mudou e organizou Belo Horizonte, né? Como que você pretende avançar com isso, com aquela qualidade de governo? E a segunda pergunta, é possível fazer isso? Claro. Olha, eu acho que mesmo prefeitos que não tinham a mesma visão que nós sempre
qual foi no início do Patrus, qual foi a divisa? Inversão de prioridades. E a cidade tem que ser para todos, tem que funcionar bem, tem que gostar da cidade que vive, independente da classe social. Mas tem que ter uma clara preferência pelos mais pobres, pelas periferias, e distribuir os bens, serviços, a riqueza da cidade com todos. O direito de todas as pessoas à cidade. Esse era o aspecto central. Daí que aconteceu isso. Você falou, podia ter falado da barragem de Santa Lúcia também, um belo parque que une um aglomerado de vilas e favelas com a classe média. Ambos desfrutam daquele parque, daquela lagoa, daquele ambiente tão aprazível que tem ali. Então, nós conseguimos 47 parques. E eles estão aí, mais de 150 áreas de preservação. Então, continua aí. Você podia ter lembrado também que todo o vetor norte teve uma transformação radical a partir da duplicação do Antônio Carlos e com o móvel. O móvel é o metrô de pneu. É os ônibus com intervalos regulares, como se fosse um metrô. E o próprio metrô, né, combinado com o móvel, etc. Então, a cidade funciona. Todo lugar que você chegar da cidade tem uma obra importante. Eu lembrei da Dilma, com o Parque da Mobilidade, o Parque da Habitação. Nós fizemos uma obra que estava postergada por décadas, continuação da Pedro II, esbarrava na Vila São José. Nós respeitosamente realocamos os moradores dali e completou. Aquilo vinculou toda aquela região de Belo Horizonte que bate lá na Ressaca, em Contagem, que beneficiou, inclusive, Contagem. Aí vai. O que tem de importante em BH foi nas nossas administrações, né? Quando e durante o governo Lula e Dilma, claro, que tinha um apoio federal também, né? E a gente pleiteava, cada um cumprir seu papel. Nós assumimos gestão plena da saúde, desde o Sérgio de Castro. Significa que a gente integralmente organiza o sistema de saúde. Ele atende a todos. A saúde mental, a saúde da criança, a saúde da mulher, a saúde dos negros. Diversificou o atendimento para atender todo mundo. E nós descentralizamos o poder. Criamos administrações regionais eficazes. Qualquer pessoa de Belo Horizonte sabia quem era o administrador regional, uma espécie de subprefeito. São 9 cidades dentro de BH. Cada regional é uma cidade que teria 2 turnos, se cidades fossem. Né? Isso aí. Muito disso acabou. Por exemplo, com o Calil, não tem mais administrações regionais, foram esvaziadas. Viraram repartições, como outras quaisquer. Perderam aquela função de aproximar o poder do povo. O orçamento participativo, quase 500 obras inconclusas. E o orçamento participativo melhorou a qualidade de vida da cidade para danar, porque quem sabe o que é melhor para um lugar. Belo Horizonte tem essa declividade que pertence à nossa, enfim, como a cidade é. Então, quem sabia como melhorar de vida era o povo, e eles escolhiam as obras durante muito tempo. Isso também integrou a cidade bastante, né? Tornou a cidade boa para todos que nela viviam. Mário, Então, eu acho que é possível, sim, apesar que nós vamos viver talvez os 4 piores anos do século, né? Que já havia uma crise depois que tiraram a Dilma. A vida piorou muito para os trabalhadores, que dependem do trabalho. E com a pandemia isso agravou o fechamento de empresas, né? Então, a cidade precisa do PT. O PT tem essa vocação de cuidar de todos, sobretudo os mais pobres. Mário, você falou, eu acho que é por aí. Quer dizer, Belo Horizonte, quando você anda pela cidade, tudo que tem de bom foi feito pelo PT. Né? Agora, você vai ser prefeito, né? Você tem esse legado, que você tem que recuperar muita coisa, mas você tem que avançar. Embora o programa ainda esteja sendo elaborado, né? O programa do PT sempre são muito democráticos, muita gente participa. O que você pode antecipar já do que você está pensando de novo para Belo Horizonte? Olha, em primeiro lugar, assim, né, os 2 primeiros anos, digamos, é quase que uma economia de guerra para recuperar a cidade. É impossível você ficar feliz com uma cidade que tem dezenas de milhares de pessoas que não sabem o que vai comer amanhã, o que vai acontecer na semana que vem. Então, tem que recuperar isso. Uma economia, entre aspas, de guerra para a cidade, para incorporar todo mundo.
É claro, sem contar com uma forte participação do Estado e da União. Né? Mas como funciona Belo Horizonte? 35% da renda da cidade, da receita da cidade, vai para a folha. Isso é bom. Não é uma cidade que tem 70%, 80% comprometido. Tem 35%, 30% vai para a educação. Isso permitiu, desde nós governos, da creche até a conclusão de segundo grau, cursos técnicos. Né? A prefeitura investe bem nisso. Terceiro, 15% vai para a saúde. Por isso, um robusto sistema de saúde. E também uma tradição de uma rede de proteção social, o Sistema Único de Assistência Social, que atende, também se organizou para atender a cidade. Então, nós temos que transformar isso aí numa economia de guerra. Por exemplo, como usar tudo que é feito, as compras, as obras da prefeitura, com a economia popular e solidária, incorpora ao povo. Importante isso aí, o PT sabe fazer isso. Tem tradição de fazer isso. Nós podemos, vou dar pequenos exemplos, a Guarda Municipal pode ser feita pela economia popular e solidária, cooperativas. Né? As pequenas obras da cidade, de resgate da cidade, teve enchentes aqui terríveis, ainda não, isso não está concluído, o Drenub, a drenagem urbana, tudo isso descentralizado por regional e com forte participação do microempreendedor, do empreendedor individual. Isso é uma saída para a cidade. Claro que nós dependemos também de nossas bancadas da esquerda fazer uma forte pressão para ter uma renda básica permanente. Se depender do Bolsonaro e do Guedes, o dinheiro da União, que é o maior, enfim, mais importante na federação, a União, iria só para empresário rico. Porque, como disse o Paulo Guedes, os ricos investir nos pobres não dá retorno. Ora, para nós é o inverso. A gente precisa também de uma renda básica. Todo brasileiro tem que ter o direito de almoçar, tomar café da manhã, almoçar e jantar todos os dias. Ele, seus filhos, etc. Então, precisa de uma renda mínima, básica, mínima. Né? Mas eu pretendo, tem coisas que a prefeitura pode fazer, além de banco municipal, sistema de financiamento de micro e pequenas empresas, né? Até moedas locais, nas regionais, distribuído pelas regionais. A cidade não é o IPCentro. Você não pode imaginar a cidade toda funcionando em função do IPCentro. Claro, o IPCentro tem sua função, mas nossa cidade tem essa tradição de trabalhar nas regionais. Né? E a economia está lá, o povo está lá, e precisa, em cada lugar, ter um olhar daquela regional. E também, por exemplo, tudo que for para saúde, educação, transformar também em fonte de trabalho e renda. A merenda, os uniformes, tudo. As reformas, né? Enfim, uma economia de guerra, inicialmente, entre aspas, claro que isso é uma alegoria apenas, para atender a todos, tanto até o limite das nossas possibilidades. Aqui tem 3 bilhões por ano, que é para investimento. Poucas cidades do Brasil têm 3 bilhões para investimento. Nós temos, mesmo atendidas as políticas públicas mais importantes, educação, saúde, assistência, né? E esse planejamento de obras que nós temos, de contenção, de drenagem urbana, já está pronto, o PT alegou isso para a cidade, já vem de muito tempo. Dá continuidade com o nosso método, com participação popular. A gente acha que é cidade boa, é cidade que o povo escolhe. Grande parte do orçamento, como quer que use esse orçamento. Isso que dá qualidade de vida a todos, e não apenas aqueles que vivem em locais como eu vivo, locais que eu preciso. Santo Antônio é que recolha o lixo, que trate bem o piso, que seja arborizado, etc. Outra coisa, a dimensão do meio ambiente. Isso aí tem que ser recuperado na cidade, muito bem recuperado. Não dá para pensar mais cidades que não usem energia alternativas, que não busquem uma sustentabilidade, o chamado bem viver. O Nilmário, agora, você vencendo as eleições, você vai pegar Belo Horizonte num momento talvez a maior crise mundial, que é a questão da pandemia. É uma guerra mundial, né? E uma guerra diferente.
durante a Segunda Guerra Mundial, meus pais viviam, mas a guerra estava longe e tal, não interferia na vida deles. Essa não. Essa guerra, você põe um pé fora de casa, qualquer pessoa no mundo inteiro está na trincheira. Você vai pegar Belo Horizonte nesse momento difícil. Como é que você acha que você vai conseguir conduzir Belo Horizonte numa situação terrível como essa? É isso que me atrai. Eu não imaginava que seria candidato a prefeito. O que me atraiu foi esse desafio. Tanto para ajudar meu partido, eu não acho que é uma questão particular reorganizar um partido do tamanho do PT, reconectar um partido. Isso é importante para a cidade, para o Estado, para a democracia brasileira. Você vê que um partido que houve uma tentativa de extermínio dele, um cerco sobre ele, e não conseguiu destruí-lo. Nós, no pior momento da nossa história, resistimos em BH, elegemos 2 vereadores, junto com outros da esquerda, fazem 5. Isso aí é pouco, mas nós vamos aplicar bastante. Mas também porque é ele que tem projeto, que conecta o projeto de cidade com de Estado com o país. Por exemplo, nós não aceitamos privatizar a água. A proposta do governador Zema, privatizar a água para quê? A água no mundo inteiro está sendo dito que não pode ser mais uma mercadoria, um commodity. A água é um bem da natureza fundamental para o planeta. E o povo vive na cidade. É aqui que tem que começar essa transformação para a sustentabilidade. Precisamos dar essa resposta. Segundo, não podemos aceitar privatizar a CEMIG. Privatizar na Bacia das Almas significa 2 meses de folha de pagamento. Olha, ela é a joia da coroa de Minas Gerais. A CEMIG que propicia cadeias produtivas. Não podemos aceitar. Do mesmo modo, a conexão com o nacional, valorizar os bancos públicos, todos os serviços públicos federais, sobretudo os que são feitos em parceria com a cidade, no município. Defender a Caixa Federal. Imagina o Brasil sem a Caixa Federal. Como é que teria pagado 60 milhões de pessoas se não fosse o cadastro único criado por nós, pelo governo Lula e Dilma? Como é que faríamos com o Banco do Brasil, que financiava a agricultura familiar, financiava o empreendimento de menor porte, criou o Banco Popular, bancarizou grande parte da população. Nós queremos ter o Banco do Brasil, o BNDES. Tudo isso nós vamos trabalhar nessa dimensão também. E menos o BDMG. Não admitir hipótese nenhuma privatização são instrumentos para governabilidade no período que nós estamos vivendo, de profunda crise. Agora, na crise, nós temos que lutar também, lá no Congresso Nacional, unidos, oposição até com os setores do centro, para taxar grandes fortunas. O Brasil é um dos países mais desiguais do planeta, de renda mais concentrada. Você falou de seu pai a Segunda Guerra. Depois da guerra, quando a Europa estava destruída pela guerra, lá tinha um imposto de solidariedade. Por 10 anos, quem tinha dinheiro? Só os ricos. Os ricos pagaram imposto para reconstruir, não foi só o plano Marshall. Foi também uma forte contribuição. Quem tinha dinheiro, eles sabiam o que adianta o capital sem o povo, sem os trabalhadores para gerar seus lucros, sem os consumidores para comprar seus produtos. Claro, e eles tiveram, aqui no Brasil tem esse egoísmo profundo, da elite detentora dos bens, das riquezas produzidas pelos trabalhadores. Vamos lá, vamos pressionar para que também os ricos viabilizem as políticas públicas. Só eles que têm medo de fazer isso. Eles têm dinheiro, eles têm riqueza. E eles têm que entender que não adianta nada a riqueza deles sem o povo, sem Belo Horizonte, sem as periferias. Tudo é combinado para nós. A gente não pensa em uma cidade isolada do país nem do mundo. A Dilma Rousseff falou que tem um conflito, China e Estados Unidos, hoje uma disputa. Ora, nos Estados Unidos com o Trump, claro que para nós é o pior dos mundos. Ele é o Bolsonaro de lá, o Bolsonaro daqui, o Bolsonaro aqui é o Trump de lá. Um dos piores momentos da história humana recente. Ter pessoas como eles dois. Esperamos dia 3 de novembro, antes da eleição, portanto, que ele seja derrotado. Não que o outro seja uma coisa fantástica, mas pior que Trump é impossível. É importante remover o Trump, como é importante remover o Bolsonaro aqui também.
Mário, e falando sobre isso, sobre a importância do PT, sobre a importância dessas grandes lutas que a gente vai ter que ter no Congresso Nacional, no Brasil inteiro, e até preparando para 2022, né? Como é que você vê essa questão da discussão da frente ampla, frente progressista, frente de esquerda? Como é que você vê isso? Que, inclusive, é uma coisa que é muito cobrada em Belo Horizonte. Por que o PT não fez uma frente, alguma coisa assim? Olha, a frente de esquerda é fundamental, né? E no dia a dia ela está presente. Por exemplo, PT, os vereadores do PT, do PSOL, PCdoB, trabalham unidos na Câmara e buscam alianças com outras áreas progressistas ou não de extrema-direita. E resiste. Resistiu, por exemplo, a escola sem partido, que é uma bobagem, uma escola... O Brasil é laico, não tem que adotar esse tipo de fundamentalismo. Na Câmara, na Assembleia, tem um bloco de oposição, 10 deputados do PT, uma deputada do PSOL e deputado do PCdoB, e de outras áreas progressistas que fazem oposição a esse projeto imediatista, privatista, egoísta do governador Zema. Na Câmara Federal, quem que conquistou aquele auxílio emergencial que salvou o Brasil? Foi nós, foi a frente de esquerda. O problema é a frente eleitoral. Esse sempre foi um problema, porque nós criamos o segundo turno, há 31 anos atrás, para que os partidos de esquerda e progressista apresentassem o projeto no primeiro turno. Sempre foi assim. Eleger seus deputados, eleger suas bancadas, porque o que identifica um partido político é a bancada. Quando você une todo mundo, todo um prefeito, governador, presidente, isso não mostra o partido. São escolhas dos gestores. Aí você faz frentes, nem sempre só de esquerda. Mas a esquerda se une sempre no segundo turno. Isso que é importante. A última eleição foi assim. O Boulos apresentou-se como candidato, teve pouco voto, mas apresentou-se. Que é importante para o PSOL ter candidato, sempre concorre com o PT. Isso tem 16 anos que é assim. A novidade é que o PCdoB, por exemplo, tinha 30 anos que está sempre junto com o PT, aqui em Minas, BH, e na esfera nacional, apresentou candidatura própria. Por quê? Porque eles querem eleger vereadores. A lei foi muito mal feita. Impediu a coligação proporcional, que é positivo, mas não criou a federação de partidos. Ao não criar a federação, obriga quase os partidos a lançarem candidatos a prefeito para eleger seu vereador, seus vereadores. Então, pulverizou ainda mais. Isso não é bom para a cidade nem para o país, essa pulverização de partidos. Você não pode tirar o direito dos partidos de terem suas representações, de lutar por sua própria identidade. Mas não pode, o que não pode é também impedir que eles se organizem. Então, nós vamos unir, nem que seja no segundo turno. Procurar a união no primeiro turno. O PSOL já nos avisou que na segunda-feira que vem, dia 24, vai lançar finalmente sua candidatura própria. O PT vai até o finalzinho tentar. O PDT e a rede já decidiram apoiar o Calil. Nós estamos ainda discutindo com o PCdoB. Se eles optarem por ter candidatura própria no primeiro turno, nós vamos respeitar. Se não, nós vamos buscar uma frente ainda no primeiro turno. Não desistimos, não. Mas a gente também entende. Tem um partido Unidade Popular, aqui em Belo Horizonte, ele é o partido do MBL, das ocupações. Nós somos na América. Eles conseguiram organizar um partido no país. Bolsonaro não conseguiu fazer o partido neofascista no país. Eles conseguiram. Vai ser a primeira eleição. Você vai negar para eles o direito de mostrar a cara? Não vai. Então, se eles quiserem lançar a candidatura no primeiro turno, que façam, contanto que a gente se una no segundo. O importante é buscar quem vai para o segundo turno. Não deixar que seja a extrema-direita. Obviamente, o prefeito, nós não vamos negar os fatos. Ele é o favorito. Ele tem uma boa aprovação. Mas até ele sabe que vai ter 2 turnos. E havendo 2 turnos, aí nós queremos estar lá. Como é que você vê essa caminhada para 2022? É possível mudar o Brasil? Claro. Acho que começa aqui, nas eleições municipais. Derrotar o bolsonarismo aqui é fundamental. Ele faz mal a BH, a Minas, ao Brasil, ao povo brasileiro.
né, com seu projeto antipopular e antidemocrático. De certo modo, essa eleição é de Belo Horizonte, mas derrotar o neofascismo aqui é fundamental. Recuperar a tradição de uma cidade progressista, democrática, civilizada, que aprecia os direitos humanos, que desfazer esse clima de ódio que foi criado pelo bolsonarismo. Aqui nós temos uma tradição, Vilásio, eu me lembro muito do Sérgio de Castro. Ele dizia assim, BH 30% é direita. Então não tem novidade nisso também, não. Ele falava isso em 2000. 30% é direita. Se eu pintar as ruas de BH de ouro, eles não votam em mim, que eles são da direita, eu sou da esquerda. 30% é esquerda. Esquerda, lato sensu, considerado os movimentos, as religiões progressistas, tudo, os intelectuais, a cultura. E 40% avalia as propostas de um lado e de outro. O problema de Belo Horizonte é que essa direita tornou-se uma direita agressiva, não democrática, desrespeitosa, preconceituosa, discriminatória, que trata mal. Você viu o caso da menina estuprada pelo tio, uma menina de 10 anos. E a lei permite, nesses casos, que haja um aborto legal, a interrupção da gravidez. Pois não foram as pessoas iguais a essa direita preconceituosa para a porta do hospital em Recife para impedir que ficar lá gritando para a criança não ser salva no estupro, que é estuprada desde 6 anos de idade. Isso é a cara dessa direita que nós queremos derrotar. Não são todos 30%, mas não temos agora, nesse momento, uma direita civilizada. Eu fui deputado federal 4 vezes. A década de 90, chama a década de ouro dos direitos humanos, foi a década que nós conseguimos, direita, centro, esquerda, trazer a Constituição Federal para as leis que permitiria transformar em políticas públicas, ou seja, o direito constitucional chegaria a cada brasileiro, cada brasileira. Né? E tinha um diálogo. Um Luiz Eduardo Magalhães, um Marco Maciel, eram pessoas de direita, adversários nossos de projeto para o Brasil, de um modo diferente da democracia, mas dialogavam. Né? Então, a cidade, igual tem que reaprender a dialogar, né, com todos, independente da ideologia, pelo bem da cidade e do país. E chegarmos a, desde que possível, senão a gente vai infligir uma derrota unindo os setores, por exemplo, no segundo turno, o resultado que derrote, que isole o bolsonarismo, já é importante para nós também. Já é um sinal para 2022. Dá a impressão de que essa direita civilizada ela já enquadrou o Bolsonaro e está mandando no Brasil. Né? Será que eles não vão preferir para 2022 manter esse cenário de um Bolsonaro domesticado e eles mandaram isolando a esquerda? Olha só, já é uma vitória nossa ele ter sido obrigado a mudar. Ele viu que estava a caminho do impeachment. Estava se formando a maioria pró-impeachment. Então, ele parou de atacar o STF, parou de atacar o Congresso, parou de fazer aquela palhaçada matinal naquele curralinho lá com seus fanáticos e passou a se comportar de uma forma mais adequada. Ora, é isso que nós queremos, que um presidente não ameace instituições para derrotá-lo nas urnas depois, e não que tente, dia e noite, arquitetar um golpe de dentro do poder, como Hitler fez, como Mussolini fez, eleitos pela democracia, depois liquidaram com a democracia. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Né? E para derrotar nas urnas, se for o caso. Claro que o Brasil, seria bom para o Brasil se houvesse impeachment. O motivo não falta. Tem 56 pedidos de impeachment e nós apoiamos. Mas não temos maioria para isso. Nós temos que, se houver alguma coisa, permita-te fazer um impeachment, nós vamos apoiar, com certeza absoluta. Mas sempre por meios democráticos. Senão, nós vamos acumular força para em 2022 derrotá-lo. E nós temos força para isso. Nós sabemos que temos força para isso. As pesquisas mostram, olha, no caso de direitos humanos, você citou aí minha trajetória. Ô, Vilásio, eu sempre... Como é que está direitos humanos? Eu ia ver, como é que está o apoio à tortura? Antes era 50-50. Metade do Brasil apoiava a tortura. 5 séculos de tortura. Passou de geração para geração. Todo o período colonial, todo o período escravista, foram séculos. Aqui não é um regime de tortura.
Né? Ninguém escolhe ser escravo voluntariamente. Ele é forçado a ser. Tem que ter o elemento da violência permanente e da tortura para manter os escravos, as pessoas escravizadas. Agora, 79% condenam a tortura. Uma vitória nossa. Entendeu? Mesmo quando a gente não está no poder, é importante que não haja tortura. Segundo, 65% apoiam os direitos humanos universais, incluindo pessoas que cometem delito. Quem comete delito, quem comete crime, deve pagar por isso. Mas, para isso, não precisa de tratamento cruel, tem que oferecer possibilidade de recuperação. Né? Para nós, bandido bom é bandido recuperado, não é bandido morto, não. E hoje a maioria tem essa mesma visão, 65%. 81% dos brasileiros apoiam o voto analfabeto. Né? Onde tem uma elite, a Casa Grande nunca descansa, Casa Grande não queria alfabetizar o povo, mas 81% acho que deve ser mantido em qualquer contexto o voto analfabeto. E só 10% apoia a ditadura militar. O resto do país não aceita a ditadura militar. Ou seja, mesmo quem apoia esse lunático, não apoia a ditadura, não apoia a tortura, não apoia o extermínio das classes sociais pobres pelo Estado, né, com essa política de extermínio de jovens negros que eles fazem na periferia. Isso não é apoiado. A maioria, inclusive bolsonaristas, não apoia as armas, sobretudo as mulheres. Por que eles não apoiam a arma? A mulher sabe, quanto mais arma na mão do povo, mais mulheres vão morrer, mais os filhos das mulheres vão morrer, sobretudo as mulheres negras da periferia. O filho da vizinha vai morrer, o primo vai morrer, os jovens estão... Esse extermínio, esse uso do Estado contra a população pobre é uma estratégia de dominação econômica. Né? E há mesmo as pessoas que mostram simpatia por ele. E esses bons resultados de pesquisa, ele ainda tem um terço da população. Mas os bons resultados é porque ele fez o que devia. Está pagando o auxílio emergencial. Foi a esquerda e foi o centro que puseram o auxílio emergencial. Ele queria R$200. O que é R$200 para uma família? Não é nada. O que é R$40 por dia? Transformando em dólar. Por dia, não. Se transformando desdolarizando, era $40 por mês. O que é isso? Nada. $1 e pouco por dia, por mês. $1 e pouco por dia, desculpa. Né? Então, a oposição, enquanto não consegue tirá-lo do poder, o estrago que ele está fazendo na soberania do país, no parque produtivo do país, nos direitos sociais do país, nas conquistas civilizatórias nossas, mas que o forcemos a recuar do intento golpista. Isso é uma vitória nossa, quando ele recua, quando ele paga. Mesmo que ele tenha um benefício de curto prazo, uma aprovação popular, é claro, o povo quer ser protegido desse momento terrível da sua história. Né? E nós vamos continuar nessa linha, obrigando o governo a assumir, fazer coisas necessárias. Né? Por exemplo, se quiserem tirar o Fundeb. Ora, se tira o Fundeb por um ano, acabou. Milhares de escolas públicas iam ser fechadas no país. Os professores não poderiam ter pisos salariais mínimos, já são pequenos. Mas nem isso teria se tirasse o Fundeb, ele financia 70% das cidades do Brasil, quase que integralmente. Nós forçamos a desistir de tirar o Fundeb no ano que vem. O povo brasileiro precisa de um público, de universidades públicas, saúde pública, tudo público, que a maioria da nação depende disso, depende do público. Quem é rico tem plano de saúde para riquíssimos, aqui tem hospitais ótimos privados, mas quem tem muito dinheiro é que paga plano de saúde para poder usar. Tem escolas ótimas, privadas, caras. Ou seja, a maioria da população não tem acesso. Quem tem que assegurar um público bom é o Estado. Durante a sua campanha, como é que está? Mas nós estamos fazendo uma coisa que eu acho que tinha que ser feita. É reconectar o PT com suas bases sociais e eleitorais. Porque o PT tem a periferia. Você lembrando o legado, como você falou, eu falei aqui antes, o povo sabe quão importante foi o PT para a cidade. E dá credibilidade para nossas propostas. Né? Algumas, por exemplo, tarifa zero. Nós vamos propor tarifa zero. Por quê? No pós-pandemia, as famílias vão ficar com renda, já perderam muita renda.
Você tirar a despesa do orçamento familiar do transporte, que é alto, e o povo depende do transporte público, e um transporte também de mais qualidade, isso é fundamental. Nós voltarmos a discutir habitação popular, um plano de habitação popular. Últimas habitações feitas em Belo Horizonte foi o período da Dilma, né, que apoiava com Minha Casa Minha Vida, e BH com Pimentel, o Vila Viva. Né, o Vila Viva que pegava esses aglomerados e fazia habitações dignas. Depois de lá para cá, mais nada. Né, o Calil tem isso. Ele, no início do governo, ele falou, olha, vou fazer nada, só vou fazer funcionar o que existe. O que existe é o nosso legado. E é só isso que ele fez, não fez mais nada aqui. Não acrescentou a moradia, não acrescentou nada de transporte, não acrescentou nada de saúde, pelo contrário. Tirou algumas coisas disso, né? Essas teses aí de que é uma privatização disfarçada da saúde, da educação, nós não concordamos com isso. Nós vamos recompor o que tinha, adaptando a nova situação e ampliando os direitos, não restringindo. Nós vamos recuperar. Por isso que eu quero ir para o segundo turno. Porque no segundo turno você olha no olho e discute. Olha, BH é uma cidade exigente. O senhor, atuando com o legado que nós deixamos aí, o senhor fez a cidade funcionar, mas é pouco. Nós queremos cidade para todos, queremos voltar a ter administradores, queremos voltar a ter democracia, queremos voltar a que a periferia fale e que o Estado ocupe, queremos voltar a ter uma saúde muito mais, que atenda muito melhor a todo mundo, recuperar a saúde da mulher, a saúde da criança, saúde, etc. Saúde mental, tudo que perdeu um pouco. E da educação também. Por exemplo, nós deixamos quase 50% da cidade com educação integrada. O que é isso? Tem as pessoas que moram em vilas, favelas, conjuntos populares, periferias, as mulheres saem para trabalhar, gente. Saem com a toda manhã e voltam de noite. Né? Trabalham igual uma louca para deixar a comida pronta para as crianças. Quem vai cuidar? 30% dos lares são mulheres sozinhas. Quem vai cuidar dessas crianças? Se não tiver creche, por exemplo, no caso das creches, as creches têm um poderoso movimento de creche, nasceu do povo. Um movimento de luta pró-creche. Um movimento que, durante a ditadura, década de 80, se fortaleceu. A prefeitura faz convênio. E você tem certeza que é trabalho de boa qualidade. Mas tem só 192 creches. Vamos dobrar essas creches para atender mais gente. Né? E vamos no ensino infantil também. Para muitas crianças, Vilásio, para a maioria das crianças, talvez, a principal refeição do dia é a merenda escolar. Né? É a principal refeição. E elas têm que ter um ambiente também, não ser criada na rua, né? Ser criada nos becos, ser criada à solta, sem a mãe presente, está trabalhando, igual a louca, para sustentar a família. Né? Precisamos, então, melhorar as condições dessas crianças. Então é isso, o projeto BH é isso. BH quer mais, muito mais do que isso. Não quer apenas que funcione o que tem, perdendo cada hora um pouquinho do que tem. Não. Nós queremos muito mais. Eu queria agradecer muito você ter batido esse papo comigo. Assim, para mim foi muito esclarecedor. Como sempre, você me ensina muito. Eu, como jornalista, como da comunicação também, como político militante, parabenizo pela manutenção do contexto, para buscar levar uma informação adequada para quem... Né? Isso é importante para a democracia, Vilásio. Parabéns. Obrigado, meu Mário. Um grande abraço.